essa vitória Deus vai dar a uma mulher. E é claro que a tradição judaica e a tradição cristã vão dizer que ela estava ali, era um castigo para Baraque, mas não, na verdade ela está dizendo o seguinte, olha, como a guerra é do Senhor, ele vai dar uma vitória a uma mulher, ela que vai levar os nomes, né? E essa mulher pode ser interpretada tanto quanto a Jael, do que eu vou contar para vocês daqui a pouco, quanto a Débora. Deus quis dar uma vitória a uma mulher. E aí o Baraque, crendo no Senhor, chamou todo mundo lá para o Monte Tabor, que foi isso que Deus mandou eles fazerem, né? Vocês vão subir ao Monte Tabor. Ninguém sabia do que se tratava. O exército de Israel era bem menor do que o exército dos cananeus, comandado por Císara, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas como era o Senhor que tinha falado, né, em meio àquela idolatria que já graçava em todo Israel, eles fizeram bem em confiar. E isso a gente vai ver melhor no Cântico de Débora, no capítulo 5, que nós vamos editar depois, não hoje. Então o que acontece? Diz que no meio da guerra lá, quando eles estão lá com seus 900 carros de ferro, os cananeus, tem uma surpresa, parece que uma torrente, alguma coisa aconteceu, que parece que houve um alagamento, um enlameamento, os carros ficaram travados, e aí os cananeus eles ficam muito confundidos, alguns se matam, e Israel, que estava, os 10 mil homens de cada tribo, né, os 20 mil homens, descem do Monte Tabor, e ali há uma grande matança, mas na verdade eles mesmos ficaram confundidos, eles, os cananeus, e a matança foi grande. E vão dizer que, o texto vai dizer que o Císara, ele, que era um homem de guerra, viu que os carros não andavam, e ele, ó, pernas para que te quero, e foi para a casa de uma senhora chamada Jael, que na verdade era esposa, mulher de Éder Queneu. Aí começa-se uma trama que ninguém contava, ninguém nem contava com aquela coisa ambiental mandada por Deus, daquele lamaçal, daquela lameira divina para confundir os exércitos cananeus. Israel precisava vencer aqueles povos cananeus, era assim que as pessoas viam as coisas, né? E aí o comandante foge para a casa desse Queneu, que aparentemente estava em paz com o rei dos cananeus, e aí ele fala assim para Jael, me esconde aí. Ela vai oferece a ele água, ele pede água, né? E ela recebe-o com todas as pompas e oferece cama para ele dormir, o cobre, e vai dizer o seguinte, o texto, que quando ele está lá no profundo sono, ela pega uma estaca, mostrando a habilidade dela de montar tendas, porque os queneus eram povos nômades também, eram apirus, eram hebreus, num certo sentido, de andar, né? Meio ciganos. E aí ela, certeiramente, quando ele estava dormindo, ela encrava aquela estaca na cabeça do comandante do exército, de Jabim, né, que era o Císara, e aquele homem vem a morrer, conforme Deus tinha dito através de Débora que ele ia entregar a vitória daquela batalha a uma mulher, né? Então é claro, sobre essas questões assim, nossa, mas que sangria é essa? Que cena terrível de uma mulher encravar um toco na cabeça de um homem. Primeiro que nós estamos falando aqui de uma situação de guerra. Segundo que nós estamos falando aqui de um povo que, por não ter obedecido à voz do Senhor, precisava de ter vitória para poder ocupar os territórios que lhe eram de direito, os territórios cananeus. Então, já que os cananeus viam a vida a partir da guerra, Deus falou com eles através da linguagem da guerra. E isso não tem nada a ver nem sobre o fato de... Isso não quer dizer que o povo de Israel era um povo santo e salvo, e nem quer dizer que os cananeus eram perdidos. Quer dizer que Deus nos visita em meio às nossas percepções, aos nossos enganos, aos nossos devaneios, e Ele faz cumprir as suas promessas, e Ele prega o seu evangelho, a sua boa nova. E no caso ali, a boa nova significava que os cananeus precisavam ser salvos através da morte, conforme o vídeo que você pode assistir aí, vou deixar para você. O que a gente pode tirar aqui são 3 coisas bem elementares, e aí, sem querer defender guerra, mortandade, mas defendendo uma verdade que transparece ao texto bíblico, né? Primeira coisa é isso, olha, viva a diferença. A juíza era a Débora, uma mulher, tinha autoridade. Mas uma mulher com autoridade, cheia do Espírito Santo, continua sendo uma mulher. Deus não fez as pessoas para perverterem-nas. Ele criou a mulher para ser mulher, com toda a sua inteligência, com toda a sua leveza, com todas as suas habilidades, com toda a sua força,
A cultura, que é por si mesma misógina, é que aprendeu a associar as qualidades femininas com fraqueza, né? Porque ela tinha força, ela tinha confiança no Senhor, ela tinha autoridade, tanto é que ela chamou e as tribos vieram. Outras tribos debocharam, porque a sociedade é misógina, né? Tem raiva das ordens de uma mulher, basta você ver o que está acontecendo no Brasil atualmente. Uma mulher, você pode dizer dela o que você diria de qualquer presidente, mas você não pode dizer que ela era uma mulher desonrada. A ex-presidente Dilma era uma mulher honrada, tanto é que não tem nenhuma, as investigações nem passam perto dela, ela não deve nada a ninguém. Por outro lado, o Brasil fica aí vendo o que faz com aquele hominídeo que os crentes acham que foi Deus que colocou, aquela coisa toda. E quando na verdade o Brasil odeia mulheres no sentido cultural, no sentido da liderança, e fica tolerando todas as porcarias que aquele machoxo faz, e agora querem Deus falando 24 horas por dia para defender um presidente, coisa que ele nunca fez nem com Davi, nem com Salomão, nem com ninguém que ele tenha levantado. Mas agora você vai para a internet e vê Deus aí toda hora falando em defesa de Jair Bolsonaro, o energúmeno, o homem que é uma vergonha de ser humano, mas amado e adorado pelos crentes, né? Que ficam aí arrumando mil e uma desculpas. Todo homem teve falha, ele tem as suas. Deus perdoou os pecados dos outros, então está perdoando deles, mas eles é que querem domesticar o seu ídolo. Mas isso é assunto para outro tipo de vídeo, né? O que eu quero dizer é que a juíza era a Débora, mulher. E aí, viva a diferença. Se é para guerrear, se é para ter força braçal, vamos chamar os homens. Porque o homem nasceu com musculatura, e isso não torna superior a mulher. Alguma mulher pode desenvolver habilidades musculares, né? Mas no geral, as mulheres gostam de ser mulheres, e que bom, e os homens deveriam gostar de serem homens, e isso também não tem nada a ver sobre as suas questões de gênero, de quem eles amam, com quem eles se envolvem, não é nada disso. Estou falando aí de masculinidades e feminilidades que têm as suas raízes biológicas, hormonais, né? Viva a diferença. Daí, na hora de precisar ir para a peleja, ainda mais considerando todo aquele arcabouço histórico e cultural, ela convoca um homem de honra, que ela entendeu que era um homem de honra, que é o Baraque. Então, essa é a primeira lição, a gente deveria entender isso, e que o Baraque ter ido à guerra não coloca a Débora inferior, e a vitória ter sido posta na mão de duas mulheres não coloca o Baraque inferior, coloca apenas cada ser humano no seu devido lugar. Homens e mulheres deveriam se complementar o tempo inteiro, mas a gente confunde complementação com confrontação, com hierarquização, com o homem diminuindo mulheres, com o homem violentando mulheres, com o homem babando de medo das mulheres e por isso matando-as frequentemente. Mas apesar de tudo, viva a diferença. A segunda lição que a gente tira desse episódio para os nossos dias é que em situação de violência, a momentânea habilidade ou amigabilidade, né, ela precisa ser compreendida. É o que nós vimos no caso da outra mulher, Jael. Ela estava em uma situação de violência. É que a gente não faz ideia do que ela tinha ouvido falar, dos rumores, né, da mortandade que assolava. Não interessa ali se está havendo traição, se ela está mentindo. Em situação de guerra, é matar ou morrer. E aqui eu acho interessante que é uma violência simbólica de um homem contra uma mulher, porque o que o cara faz? Ele entra na casa, que ele sabe que tem uma mulher sozinha. Não tem nenhum conteúdo sexual aí, mas há um conteúdo misógino aí. Ele entrou na casa de uma mulher porque era um covarde. O Císara, o valentão dos valentões, né? Aí ele entra na casa da Jael, e a Jael faz o quê? Ela o recebe bem. E aí eu queria dizer isso para você que é mulher, que é tão mal compreendida, que está vivendo em situação de violência. O que eu quero te dizer é isso. Deus te entende. Deus sabe o que está acontecendo com você. E Deus sabe, Ele não está te julgando pelos jogos que você precisa fazer para sobreviver. Eu me lembro muito daquele caso daquela jovem do Rio de Janeiro, de uma favela, que a história começou falando que ela foi estuprada por 33 homens porque os caras postaram assim, mas depois o que se sabe era que foram mais de 5. Se fosse um já era um absurdo, mas foram mais de 5 que abusaram dela e colocaram a foto dela dos seus órgãos sexuais na internet. E aí o pessoal começou assim, mas ela frequentava a casa deles. Por que não contou antes? Mas ela tinha uma boa relação com o padrasto dela. Geralmente mulheres em situação de abuso
ficam se sentindo culpadas porque tem de dar explicações sobre a convivência dela com os abusadores. A sociedade não entende que às vezes a única forma de sobreviver é conviver. É você ir lá, é você... Não estou dizendo que é para você fazer isso, eu estou dizendo que é compreensível quando alguém faz isso. A pessoa tem que ir lá, a pessoa tem que negociar. Às vezes, por exemplo, imagina, você tem um abusador na sua casa, você sendo mulher, tem um abusador na sua casa, seu padrasto, mas também na sua casa mora a sua mãe que você ama de paixão, seus irmãos mais novos a quem você tem de dar proteção. Então naquela história de ter de contar ou não, você se sente obrigada a fazer concessões, a negociar, a se sentir confuso com aquela situação. Assim foi a Jael nessa situação. Então o que ela fez? Ela foi racional, e é aí que são forças diferentes. A força da masculinidade, a força da feminilidade. A mulher, a Jael, aí induzida pelo Senhor, que diz que iria dar aquela vitória a Israel e entregar o homem na mão de uma mulher, ele vai nas habilidades femininas. E qual é a habilidade que ela usou? Olha, a minha situação agora é matar ou morrer, mas eu vou receber esse cara. Eu vou ter que matar, mas vou ter que matar estrategicamente. Ela recebe o cara, né? Se aquele cara sobrevive, aquilo poderia ficar até ruim para ela, e aí ela dá-lhe uma estacada, mas eu quero focar nessa questão de ela ter sido parcimoniosa com ele, amigável, receptiva, não tem nada de falsidade aí, só tem senso de sobrevivência. Por isso eu estou te dizendo, se você que me assiste agora é uma mulher que está sendo vítima de violência e às vezes precisa fazer essas parcimônias até que um dia você consiga achar uma saída, eu já te digo desde já, você encontrou a saída porque, eu estou te dizendo, Deus te entende, Deus te compreende. Por isso que toda a amigabilidade temporária precisa ser compreendida em situações de estupros, de abuso, em situação de guerra. E foi isso que aconteceu com a Jael, e Deus, falou assim, é na mão dessa mulher que eu vou entregar esse valentão. Porque é isso. Sobreviver é sobreviver. Né? É claro que Deus, quando se torna necessário, Ele faz um milagre. Mas de repente o milagre está sendo isso. É você, mesmo não sendo compreendida pelos de fora, está aí, meu Deus, até a hora que eu achar uma saída, eu não sei como é que eu vou fazer. E isso não é ser falsa, isso não é ser serpente, isso não é ser fingida, isso não é ser estrategista do mal. Isso é apenas um ser aflito, tentando ser fria para sobreviver. E se você está numa situação dessa igual a da Jael, parabéns. E ainda te digo mais, se você tiver a chance de fazer algo parecido com o que a Jael fez, faça. E clame ao Senhor, porque Ele vai te dar o livramento. Por mais estranha que essa mensagem minha seja aos ouvidos moralistas e covardes dos cristãos. Mas aqui eu estou te falando, considerando que você é alguém que não vê saída e que está tendo que negociar e depois vai ser zombada em relação a ele. Por que conviveu com ele? Era estuprado pelos caras da favela, mas vivia indo lá. Você nem sabe, às vezes era a única maneira que ela tinha de sobreviver, porque se ela sumisse, eles poderiam acabar com a família dela. Né? Então, há muitas mulheres que me assistem que estão nessa condição da Jael, e Deus te entende. Não fique se maldando não, porque Deus está te entendendo e você precisa se entender. Né? E por último, que a gente pode entender dessa situação, é que não há nenhuma vergonha, nesse caso, em um homem reconhecer a autoridade de uma mulher, porque é isso. Efésios 5 e 20 ou 21 vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Em que sentido? Olha, todos nós somos humanos. Homens têm habilidades, mulheres têm habilidade. A juíza é Débora. Eu não vou para a guerra se a Débora não for comigo. Claro! É isso mesmo. Ele reconheceu a autoridade daquela mulher. E isso não tornou inferior a ela. Pelo contrário, tornou um homem cheio do Espírito Santo que vai dizer isso, olha, todo homem, toda mulher tem habilidade. Então, dependendo da situação, eu tenho habilidades melhores do que a minha esposa, e dependendo da situação, ela vai ter habilidades melhores do que as minhas, e nenhum é inferior ao outro por causa disso, ainda que haja uma cultura querendo regrar isso. Né? Culturalmente, que aí, ó, Deus entregou a vitória nas mãos de uma mulher. Culturalmente era uma vergonha um comandante de guerra ter morrido por uma mulher montadora de tenda com uma estacada na cabeça. A mensagem que os cananeus entendiam era essa. Por outro lado, não tem nenhum problema a mulher ter autoridade porque ela é ser humano.
Então, o Baraque fez muito bem em reconhecer Débora como autoridade, porque de fato ela era profetisa do Senhor, ela era autoridade sobre Israel, então ele fez muito bem. Ainda que ela mesma não pensasse assim de si mesma, talvez quando ela diz para ele, né, no versículo 9, ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císara. Às vezes ela falou isso com essa história, já que você quer que eu vá, né? Deus vai entregar a vitória na mão de uma mulher. Dane-se ela e quem pense assim como ela, porque o fato, o que ficou bonito aqui foi a atitude de Císara. Podem pensar o que quiser, eu só vou se você for, porque você é autoridade nesse negócio. E que Deus levante entre nós muitos, não é Císara, não é muitos baraques que reconhecem a autoridade de uma mulher, porque reconhecem a autoridade instituída por Deus. Né? Coisa que o Brasil não conseguiu fazer com uma ex-presidente e fica lutando para fazer com o atual presidente profano. Mas aqui não, Baraque reconheceu a autoridade de uma mulher. E o outro valentão foi morto por uma mulher. Se era assim que as coisas eram tratadas à época, Deus usou essa linguagem e botou duas mulheres para botar um monte de machão para correr. E é isso. Isso não tem que ser visto, e correram das mulheres. Mesmo que elas pensassem assim, a lição para nós é outra. Gente, passou da hora, faz muito tempo que passou da hora de a gente reconhecer mulheres como seres humanos, com capacidade de aprendizagem, com autoridade instituída por Deus, né? E autoridade charmosa, porque depois disso tudo aqui a Débora vai e elabora um cântico. E esse cântico a gente estuda amanhã. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Primeiro, viva a diferença. É complementaridade, não é superioridade, nem inferioridade, nem vergonha. É alegria, é vida, é produção, é soma. Viva a diferença. Segundo, não há nenhum problema quando em situação de calamidade, de guerra, de desespero, uma mulher acaba precisando de recorrer às negociações, à amabilidade ou à amigabilidade, à receptividade por questões de sobrevivência. É isso mesmo, Deus entende quem está em situação de violência e faz isso para sobreviver. E terceiro, bendito, bem-aventurados, felizes todos os homens que sabem respeitar a autoridade de uma mulher naquilo que lhe é mister. E aqui não estou colocando mulheres contra homens e homens contra mulheres, aqui eu só estou dizendo que numa cultura milenar onde a mulher vem sendo subjugada, neste momento todo o meu carinho, meu respeito, minha solidariedade e as minhas práticas de respeitar as mulheres. Eu sei que isso é pesado pra gente. Eu sofro na pele por amar e por reconhecer a autoridade de muitas mulheres na minha vida. A gente é visto como algo inferior, eu não estou nem aí. E eu reverencio. E espero que você faça assim também, porque isso é agradável ao Senhor. Viu? Todos os seres humanos, homens e mulheres, devem suas vidas a uma mulher que os gestou. No mínimo por isso elas deveriam ser honradas, fora o próprio ato do nascimento, que é a fronteira entre a vida e a morte para toda mulher. Né? Então as mães deveriam ser honradas, honradas, não cegamente obedecidas, mas isso é assunto para outro vídeo. Deus te abençoe. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.